Eu me chamo Eunice. Eu nasci, cresci, fui criada na cidade de Valença, no sul do estado da Bahia. E eu vou confessar que eu nunca fui assim uma pessoa que acreditou muito nas coisas de pragas, maldições que uns dizem que outras pessoas lançam sobre alguém e aquela praga ou maldição acaba acontecendo. Eu nunca acreditei muito nisso. Eu não duvidava, nunca brincava com esse tipo de coisa quando as pessoas iam me falar, mas no fundo, eu duvidava um pouco, achava que isso era apenas fruto da imaginação de cada um. Antes de eu me casar, o meu marido, ele namorou uma moça que a família dela era de práticas de feitiçaria. Eu não vou falar o nome, claro, porque algumas das pessoas da família dessa moça ainda vive e acredito que ela também esteja viva até hoje, porque não faz assim tanto tempo. Uma faixa assim de uns 20 anos atrás que tudo isso aconteceu. O meu marido, certa vez, ele decidiu não namorar mais com aquela moça e falou para ela sobre isso. Eles fizeram o noivado, mas ela não deixou por barato. Ela disse para ele: então eu vou te jogar uma praga que quando você se casar, você vai perder uma coisa que você mais ama na sua vida. Mas aquilo meu marido não levou a sério. O tempo foi passando, a gente se conheceu alguns anos depois, começamos a namorar, noivamos e depois a gente se casou. Nós fomos morar num sítio perto dos pais do meu marido, aqui mesmo em Valença, e ali, naquele lugar, ele começou a construir um poço de onde a gente tiraria água, tanto para a gente beber, para tomar banho, para lavar, para cozinhar. Ainda não tinha um encanamento de água que chegasse até essa região, então todos que moravam nesse local precisavam construir um poço, exceto aquelas pessoas que moravam perto de alguma nascente de água, de onde poderiam tirar o líquido para sobreviver. O meu marido então contratou um pedreiro e eles começaram a construir um poço no fundo da casa. E nesse tempo, enquanto a gente estava morando ali, eu fiquei grávida e ganhei o nosso primeiro filho. Ele já estava assim com 3 anos de idade, na época em que o meu marido começou a construir a nossa casa, porque antes a gente morava na casa do meu sogro, mas não tinha muito espaço para a gente. E com a chegada de uma criança, foi necessário construir uma casa ao lado, para a gente poder viver entre nós, a nossa família, meu marido, eu e o nosso filho. O meu filho já estava assim, mais ou menos com uns 4 anos de idade, quando esse poço estava sendo construído no fundo da casa, que já havia sido construída para nós. Enquanto não havia o poço, do nosso lado a gente consumia a água do poço que era do meu sogro. Numa noite, eu estava dormindo, já era de madrugada, e eu ouvi uma voz perto de mim. Eunice, Eunice, acorda, Eunice. Cadê seu filho? Eunice, onde está seu filho? Eunice, acorda. Eu acordei assustado assim, olhando para um lado, olhando para o outro, estava tudo escuro no meu quarto. Eu passei a mão assim perto de mim para ver se meu marido estava ali. Ele estava dormindo. Eu fiquei preocupada, veio o meu filho na cabeça e eu fiquei pensando nele. Acabei levantando rapidamente. A gente só tinha o nosso quarto e tinha uma caminha do meu filho do lado da nossa, onde ele dormia com a gente, no mesmo quarto. Eu me levantei, fui até a caminha dele, coloquei a mão e meu filho não estava lá. Meu coração ficou batendo mais forte, fiquei com medo do que estava acontecendo com meu filho. Eu pensei em acordar o meu marido, mas ele trabalhou muito no dia anterior, estava muito cansado. Eu saí bem devagar, abri a porta do quarto, fui até a cozinha e pensei, talvez ele tenha levantado, foi comer alguma coisa, pode ser que ele ficou com fome e está lá na cozinha comendo alguma coisa. Eu abri a porta e fui até a cozinha, mas estava tudo escuro lá. Ele não acendeu nenhuma luz. Então a minha preocupação aumentou um pouco mais.
E de repente eu comecei a ouvir gritos de uma criança e choro, e estava vindo lá de fora. E aquela criança falava assim: mamãe, mamãe, socorro, me ajude, mamãe, mamãe, me ajude. Eu não sabia o que fazer, eu rapidamente abri a porta da cozinha, fui lá para o quintal e fiquei olhando para um lado, olhava para um lado, olhava para o outro e tentava ouvir e entender e reconhecer a voz. Parecia a voz do meu filho, mas estava vindo, parece, do fundo de alguma caverna, e continuou aquela voz: mamãe, socorro, mamãe, me ajude, mamãe, me ajude, mamãe. Ah, mas nessa hora eu pensei em voltar correndo e chamar o meu marido, mas o desespero foi maior e eu fui impulsionada para a direção daquele poço que o pedreiro deixou coberto. Ele teve cuidado de colocar umas coberturas, madeiras sobre a boca do poço que ainda estava sendo construído, mas choveu forte durante o dia também, e teve um vento muito forte que passou por ali, e aquele vento acabou retirando as madeiras que estavam na boca do poço. Quando eu cheguei lá perto e vi que as madeiras não estavam sobre ele, eu comecei a imaginar: meu Deus, não permita que o meu filho tenha caído aqui dentro, meu Deus, não deixe que meu filho tenha caído aqui dentro. Enquanto eu pensava essas palavras, eu ouvi o grito dele lá de baixo: mamãe, socorro, mamãe, me ajuda, mamãe, socorro. E daí então eu entendi que meu filho estava dentro do poço. Nessa hora eu dei um grito bem forte, chamando meu marido. Ele estava lá dentro, num sono profundo, mas graças a Deus ele ouviu o meu grito também e já veio rapidamente correndo para perto de mim e perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei para ele: o nosso filho está dentro do poço, nosso filho caiu aqui dentro do poço, como nós vamos fazer isso? Enquanto ele estava pensando o que fazer, eu sem pensar direito, saltei dentro do poço, coloquei as mãos assim na beirada do poço e pulei lá dentro e fui descendo, escorregando assim pelas paredes do poço até chegar lá no fundo. E nessa hora eu percebi que tinha água lá embaixo. Talvez tenha sido a água da chuva que deixou o poço mais ou menos com 1 metro de água lá no fundo, e isso acabou amortecendo a queda do meu filho, e ele sofreu apenas algumas escoriações. Eu cheguei lá, fiquei em pé dentro daquela água, carreguei meu filho que estava chorando, e enquanto meu marido pegou uma corda, jogou lá dentro para que a gente pudesse sair dali. Nós levamos ainda algum tempo, mas o importante é que eu estava ao lado do meu filho. Ele estava bem, ele estava vivo, ele me abraçou e estava chorando, eu chorei junto com ele. Meu Deus, coisa pior poderia ter acontecido naquela noite, mas isso não ocorreu, porque a água da chuva que estava lá no fundo acabou impedindo que o meu filho se chocasse com tanta força no fundo daquele poço. Depois que o meu marido jogou a corda lá no fundo do poço, eu peguei na ponta dela e falei para o meu filho: sobe na minha costa e abrace o meu pescoço, abrace bem forte, não solte as suas mãos de mim, porque nós vamos subir por essa corda. Eu segurei naquela corda, enquanto meu marido estava puxando lá em cima, eu também ia fazendo movimento com as pernas sobre a parede do poço, e nós fomos saindo daquele lugar. Não era muito fundo, havia mais ou menos uns 4,5 metros, 5 metros, não sei precisar exatamente a profundidade daquele poço, mas não demorou muito para que a gente saísse lá de dentro. O meu instinto era de salvar o nosso filho que tinha caído ali dentro. Depois então a gente voltou lá dentro da casa, nós tratamos os ferimentos do nosso filho. Havia alguns arranhões no braço, nas pernas dele e alguma parte roxa assim na testa, que ele desceu batendo sobre a parede do poço no momento que ele caiu lá dentro. E depois que ele estava já mais calmo, nós perguntamos para ele por que ele foi lá fora sozinho naquela noite e por que ele não chamou a gente. Então ele disse que uma voz apareceu perto dele e parecia a minha voz, chamando ele: venha meu filho, venha comigo, vamos lá fora. Ele falava: mamãe, eu pensei que era a senhora que estava me chamando para ir com a senhora lá fora. E nós fomos caminhando e eu perguntei: mas onde nós vamos? E aquela voz me chamava cada vez mais na direção daquele poço. Quando eu cheguei perto do poço, eu parei, eu fiquei assustado, eu olhei naquele buraco lá no chão e eu senti de repente que alguma coisa me empurrou, bateu na minha costa e me jogou lá dentro do poço, e lá eu fiquei gritando
para a senhora me ajudar. Enquanto meu filho estava contando aquela história, o meu marido olhou para mim e, no mesmo instante, nós nos lembramos da maldição da praga que uma antiga namorada dele tinha jogado sobre ele. Talvez ela tenha feito algum feitiço, alguma magia, não sei o que aconteceu, mas nós nos lembramos que a maldição que ela lançou sobre o meu marido, de que ele perderia algo que ele mais amava na vida. E com certeza é o nosso filho, mas graças a Deus o pior não aconteceu e ele foi salvo por nós naquela noite, logo após ele ter caído dentro do buraco daquele poço.